gente! Bem-vindos a mais uma aula do canal Pro de Português. E aqui é a professora Gislene. Nesta nossa aula, vamos estudar artigos de opinião, um poema, relembrar algumas figuras de linguagem e refletir sobre valores humanos. Então, cola comigo que você passa de ano. Bora aprender? Ah, mas antes, não se esqueça! Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o conhecimento. Vamos utilizar o caderno do aluno do 7º ano do Ensino Fundamental, volume 3, parte 1. Vamos abrir na página 24. Atividade 2, olhares sobre a mídia digital. Nós vamos ler um texto introdutório explicando o que significa mídia. O termo mídia refere-se ao conjunto de pessoas, meios de comunicação, função profissional relacionados à área do jornalismo e publicidade. Quando alguém utiliza o termo mídia impressa, está se referindo aos jornais, revistas, anúncios publicitários, entre outras possibilidades. Já a mídia digital refere-se a todos esses recursos, mas que circulam em formato eletrônico pela internet. Com o avanço da internet e a facilitação do acesso aos celulares, com aplicativos dos mais variados, a mídia digital tornou-se ferramenta imprescindível para a circulação de informações. No entanto, é bom salientar que a facilidade tem seu lado negativo, porque facilita o compartilhamento de fake news, notícias falsas. Além disso, a ampla concorrência, uma vez que o usuário tem liberdade para escolher qual forma terá acesso à informação, faz com que, na busca por público, likes ou views, muitas formas degradantes de tratar um assunto sejam utilizadas. Depois, então, da leitura do texto, nós vamos refletir essas perguntas introdutórias. Antes de efetuar a leitura do texto a seguir, reflita. Olha, são respostas pessoais, mas é interessante refletirmos juntos sobre cada item aqui. Letra A. O que são likes e views? As pessoas são mesmo capazes de tudo para consegui-los? Não há tanta dificuldade em vocês compreenderem isso, porque vocês conhecem de tanto usar esses termos, né, likes e views nas redes sociais, mas é sempre muito bom a gente conhecer o significado e de onde vem. Like e views são estrangeirismos, ou seja, são palavras de uma língua estrangeira, daí o nome estrangeirismo. Elas são termos que vêm do inglês e significa likes, gostar, apreciar, agradar. E views é visualização, observação. Então, olha só, as pessoas são capazes de tudo para conseguir os likes e os views? Vamos refletir então e vocês explicam, ok? Letra B. Você participa ou participaria de alguma rede social? Se participa, justifique. Então, olha só, as redes sociais, para a gente ficar nas mais populares. A gente tem o Instagram, agora o TikTok, Facebook, LinkedIn. Se você participa de alguma rede social, dessas que eu falei agora, ou talvez de outras, você deve explicar o porquê, dar motivos porque você escolheu essa rede social para participar. Letra C. O que sugere a expressão mídia nebulosa? Vamos pensar no significado dessas palavras separado. Pensem aí, mídia, a gente acabou de ler um texto falando sobre isso, e nebulosa. Nebulosa é um adjetivo, então está qualificando mídia. E o que é nebuloso? É tudo aquilo que está encoberto de névoa, de neblina, nevoeiro. Um exemplo, quando você está numa estrada cheia de névoa, você consegue enxergar bem?
Não, né? Agora, o que seria então um meio de comunicação nebuloso? É claro que aqui o significado de nebulosa está sendo usado no sentido figurado. Então vamos refletir. O que sugere essa expressão mídia nebulosa? Letra D. É possível um meio de comunicação ser nebuloso? É para você refletir sobre esta questão, e o que falamos na questão C vale para esta também. Vamos para a página 25 fazer a leitura do texto. Texto 2, o desastre de Brumadinho e a mídia nebulosa. O município de Brumadinho fica próximo à antiga vila de Brumado Velho, nome que o local recebeu devido à grande incidência de brumas pelo período da manhã. A palavra bruma, para quem desconhece, significa nevoeiro, nebulosidade. Nebulosas também são as razões que acabaram provocando a catástrofe na cidade que tomou conta das redes sociais em janeiro de 2019, mobilizando debates, discussões, solidariedade e questionamentos. Alguns desses envolvendo a cobertura desastrosa que muitos meios de comunicação fizeram. É notório que grandes catástrofes têm o poder de mobilizar audiências. Em tempos de internet e circulação rápida de notícias, tornam-se assunto corriqueiro, viralizando imagens e dados com grande velocidade. Isso provoca, naqueles que possuem o poder de veicular as informações, uma corrida para entrevistar sobreviventes, buscar as imagens com os ângulos mais inusitados, na tentativa de colocar-se à frente da concorrência. Na ânsia de buscar informações novas e alcançar notoriedade na cobertura, muitos repórteres deixam-se levar pela exploração da dor humana sem se preocupar efetivamente com o mínimo respeito pelo entrevistado. Perguntas que exaltam a intensidade de emoções que o outro está vivendo, como por exemplo, o que significa o desaparecimento de um ente querido? Ou ainda se é difícil conter as lágrimas diante da confirmação de uma morte, demonstram um claro despreparo para lidar com questões sensíveis em situação de crise. A imprensa precisa cumprir seu papel de levar a informação do modo mais claro e isento possível. Os limites éticos precisam ser respeitados no que se refere ao trato com o sofrimento alheio. Susan Sontag, em seu livro Diante da Dor dos Outros, salienta que as pessoas que acompanhavam o noticiário, no caso referindo-se a Sarajevo, pouco entendiam sobre a guerra. Não há substituto para a experiência, e essa observação originou as reflexões do seu livro. Retomando essa ideia, nada pode explicar ou mesmo demonstrar a experiência de dor que o outro vive. Podemos, entretanto, ter empatia. Mostrar o que ocorre buscando uma aproximação com o entrevistado de forma correta, ética, para que o público a ser atingido compreenda que mesmo diante de uma dor que não se pode mensurar, é possível ser capaz de indignar-se a ponto de querer uma efetiva retratação de quem cometeu o erro. É importante perceber que uma tragédia ambiental e humana como a de Brumadinho, repeteco ainda mais trágico em número de mortes da que ocorreu há 4 anos na cidade de Mariana, com o rompimento da barragem de Fundão, ocorre facilitada por um descaso institucional, que envolve também o poder público em sua ausência de fiscalização adequada. Segundo dados amplamente divulgados pela imprensa brasileira e mundial, o rompimento da barragem de Fundão é considerado o maior desastre industrial do mundo, envolvendo barragens de rejeitos,
com um volume total despejado de aproximadamente 62 milhões de metros cúbicos. Também foi o responsável pelo maior impacto ambiental da história brasileira. O que ocorreu em Brumadinho não terá o mesmo dano à natureza, porém, o número de mortos é superior ao de Mariana. É preciso acompanhar, fiscalizar o trabalho das mineradoras, verificar de forma eficiente se as barragens utilizadas para os resíduos de mineração dispõem de equipamentos de segurança, rever a legislação e promover efetivamente um ajuste de conduta no que se refere às normas de segurança envolvidas. Que mais este evento, o qual demonstra claramente o quanto o fator humano ainda é desconsiderado neste país, não caia nas brumas do esquecimento, não seja envolto em nevoeiros e se perca em meio a tantas novidades e notícias que nos bombardeiam diariamente. Buscar audiência com a tragédia alheia não é novidade em nossos meios de comunicação. O que precisa ser novo é nosso olhar crítico e cidadão em solidariedade às vítimas e a indignação e luta para que outros eventos dessa natureza nunca mais ocorram. Que os meios de comunicação, os influenciadores digitais e todos os veículos empenhados em compartilhar as informações sobre o ocorrido pautem-se pela ética, pelo respeito e que saibam comportar-se de forma humana diante da dor dos outros. Ao final do texto, nós temos umas notas que é importante a gente ler também. A primeira nota aqui é sobre a referência bibliográfica do texto, que foi retirada do Brasil Escola, um acesso a 2 de março de 2020. A outra referência que consta no texto é a de Susan Sontag, do livro Diante da Dor dos Outros, São Paulo, Companhia das Letras, foi publicado em 2003. A autora refere-se ao cerco de Sarajevo, que ocorreu durante a Guerra da Bósnia, no período de abril de 92 a fevereiro de 95. Estima-se que mais de 12 mil pessoas foram mortas. O conflito teve ampla cobertura pela mídia. Antes de nós lermos o texto 3, vamos fazer breves considerações sobre esse texto que a gente acabou de ler. Primeiramente, falando da estrutura. A gente fala que esse texto é um texto em prosa. O que significa isso? Significa que ele está dividido em parágrafos. No primeiro parágrafo, nós temos a ocorrência da palavra bruma e ele explica o seu sentido denotativo, que é o sentido exato da palavra bruma, é o seu sentido real. Agora, no segundo parágrafo, aparece a palavra nebulosa aqui, mas ele usa no sentido conotativo, que é o sentido figurado. É um significado novo, atribuído pelo contexto. Então, ele explica no primeiro parágrafo o que é bruma. Ele fala que bruma significa nevoeiro e nebulosidade, para em seguida usar a palavra nebulosa, mas num sentido conotativo. Neste quarto parágrafo, eu grifei o primeiro período, que ele será muito importante para nós pensarmos depois sobre ética dos meios de comunicação, que nós falaremos mais adiante. Então, notem, ele está questionando a falta de ética nos meios de comunicação ao tratar de um assunto tão delicado quanto a tragédia de Brumadinho. Tudo o que eu falei
do parágrafo anterior serve para esse também. Grifem, né? Porque, olha, ele também fala da questão da falta de ética. Ó, a imprensa precisa cumprir seu papel de levar a informação de modo mais claro e isento possível. Os limites éticos precisam ser respeitados no que se refere ao trato com o sofrimento alheio. Portanto, grifem esse parágrafo, como vocês grifaram os anteriores também. Neste 7º parágrafo, o autor fala: podemos, entretanto, ter empatia. E o que seria empatia? Em seguida, ele explica o que é. É o quê? Ó, buscando uma aproximação com o entrevistado de forma correta, ética. É você se colocar no lugar do outro. O que eu não quero para mim, eu não vou fazer com o outro. Então, isso é ter empatia. Também nos leva a refletir a questão dos limites éticos nos meios de comunicação. Aqui nesse 10º parágrafo, eu quero chamar a atenção de 3 palavras que aparecem aí. A primeira é brumas do esquecimento, a palavra brumas. Depois, bombardeiam diariamente, a palavra bombardeiam. E não seja envolto em nevoeiros, não seja envolto em nevoeiros. Na palavra aqui seria nevoeiros. Então, ó, a palavra brumas, nevoeiros e bombardeio estão sendo usadas aqui no sentido conotativo, no seu sentido figurado. Embora esse texto seja um artigo de opinião, um texto que informa sobre um fato verdadeiro, isso não significa que o autor deva apenas usar o sentido denotativo das palavras. Ele também pode fazer uso do sentido conotativo. Por que ele faz isso? Porque ele tem uma intenção, né? A intenção é, além de informar, ele também quer fazer refletir sobre a situação. Ele está falando, lembre-se, dos limites éticos da mídia. Até que ponto a mídia vai para conseguir audiência. Então, quando ele quer fazer essa reflexão, então ele usa de meios linguísticos para nos tocar, para nos convencer de que realmente precisa a mídia ter algum limite. Agora nós vamos fazer a leitura do texto 3. Como vocês podem perceber, a estrutura do texto 3 é bem diferente da estrutura do texto 2. Vamos primeiro fazer a leitura e depois a gente vai olhar com calma o poema. Brumador. A névoa encobre a lembrança, dores que se calam, perplexas. No esquecimento, a dança macabra. Da dor e causa a desordem resumida. Mães choram suas crianças, pais lamentam sua condição, sua vida. Até quando as brumas encobrirão os desatinos? Sorrir diante da bruta flor que floresce na lama. Eterno desafio. Ser forte é o que nos alimenta. Vamos começar a análise do poema pela sua estrutura. Veja, ele é dividido por estrofes. Então, a gente tem aqui uma estrofe, outra e outra. Então, eu tenho 3 estrofes. As 2 primeiras contêm 3 versos. O que é um verso? É cada linha aqui. E a última estrofe nós temos 4 versos. Então, estrofe é um conjunto de versos. E verso é cada linha. Por que é importante a gente verificar a estrutura de um texto?
A gente já verificou o anterior, a gente viu que ele é dividido em parágrafos, portanto eu chamo de texto em prosa. Este eu chamo de poema porque está organizado em estrofes e é escrito em versos. Mas por que é importante? Por causa da função comunicativa, que falarei mais adiante quando nós formos fazer a questão 1, ok? Mas já começa pelo título, Brumador. Vejam, são duas palavras com seus significados diferentes, mas que juntas acabam tendo outro sentido. Primeiro vamos entender o conteúdo do poema. Primeira estrofe, nós temos: a névoa encobre a lembrança. O que é encobrir? É impedir de ser visto, é ocultar. Que névoa seria essa, então, que oculta a lembrança? Aqui, a palavra névoa está sendo usada no sentido conotativo, no sentido figurado. Não é aquela neblina que nos impede de ver adiante, mas é algo muito mais terrível. No segundo verso, o autor, para dar um efeito de sentido de impacto diante de algo terrível, faz uso de duas figuras de linguagem, a metonímia e a personificação. Nós estudamos as figuras de linguagem no primeiro bimestre, mas é sempre bom recordar. O que seria metonímia? Vamos ver aqui, vamos reler esses dois versos. Dores que se calam, perplexas, no esquecimento, a dança macabra. O que é metonímia? É a substituição de um termo por outro. Aqui temos a substituição da parte pelo todo. Então, olha lá, dores. Dores é a parte. E o que seria o todo? Seriam as pessoas. Na verdade, são as pessoas que sentem as dores. Mas ele enfatizou apenas a palavra dor para dar esse impacto. Não são as pessoas ficaram em segundo plano, são as suas dores que se calam perplexas. E olha que interessante também, ele usa nesse mesmo verso a personificação. Para quem não está lembrado, personificação é atribuir características humanas a seres sem vida. Dores, aqui, ó, dores que se calam. Calar é uma ação humana, mas aqui está atribuída a um sentimento, que é dor. Perplexas é uma qualidade do ser humano, é o ser humano que fica perplexo, mas aqui é a dor. Então, notem, ele está para causar esse efeito de sentido de impacto. Então, ele usa metonímia e também a personificação. No terceiro verso, aqui ó, no esquecimento, a dança macabra. Nós temos a inversão dos elementos da frase. Ele poderia falar assim, a dança macabra no esquecimento. Mas por que ele colocou no esquecimento primeiro? Porque ele quer enfatizar justamente a palavra esquecimento. Quando ele faz isso, ele reforça o sentido do primeiro verso, em que tudo aquilo que encobre a lembrança nos leva ao esquecimento. Aqui a gente também pode entender como uma referência à tragédia de Mariana, ocorrida 4 anos antes. A dança macabra se repetiu em Brumadinho, porque se esqueceu da tragédia de Mariana. Mas isso, pessoal, é apenas uma interpretação possível de se fazer. Não que ela esteja explícita no texto. Eu estou apenas fazendo uma interpretação pessoal. Ok? A segunda estrofe não tem tanto problema. O sentido é bem claro, né? Da dor e caos, a desordem resumida. Mães choram suas crianças, pais lamentam sua condição, sua vida.
Então, a segunda estrofe é bem clara em seu sentido. Vamos para a terceira estrofe, que há algumas considerações importantes a serem feitas. Então, vamos ver. Até quando as brumas encobrirão os desatinos? O que é desatino? É a ausência de bom senso, é a ausência de juízo, ou seja, é uma loucura, né? Então, até quando as brumas encobrirão as loucuras, encobrirão os loucos, encobrirão aquilo que não é bom. Sorrir diante da bruta flor que floresce na lama. Aqui, gente, bruta não é no sentido de ser grosseiro, mal educado, não. Bruta aqui significa aquilo que está intocado, inalterado, que está como existe na natureza. É que nem quando um garimpeiro ele acha uma pedra preciosa, ele encontra essa pedra na forma bruta. Depois que essa pedra vai ser lapidada, vai ser polida, e aí ela fica com aquele brilho. Mas quando o garimpeiro ele encontra a pedra, é a pedra bruta. Então aqui quando ele fala bruta flor, ele está falando daquela flor que mesmo diante de toda essa tragédia, mesmo ela estando imersa na lama, ela não deixa de florescer. Ela contribui com sua beleza e delicadeza, apesar de tudo, ela não deixou de florir. Que tem a ver com os dois últimos versos que fecham o poema, com a mensagem de que é a força que nos alimenta, que nos faz seguir em frente. Então, nesses dois últimos aqui, eterno desafio, ser forte é que nos alimenta. Então, após a leitura dos textos, responda às questões. Agora, na página 27. Questão número 1. Os textos 2 e 3 fazem menção ao mesmo evento, com perspectivas diferentes. Porém, ambos remetem aos mesmos valores humanos. Que valores são esses? Bom, primeiro eu gostaria de falar o que é fazer uma consideração de perspectivas diferentes. São olhares diferentes, intenções diferentes. É a função comunicativa da qual me referi no início da aula. Observem, o texto 2 é um artigo de opinião que nos informa sobre a tragédia de Brumadinho e a maneira como a mídia, os meios de comunicação abordaram o tema. Muitas vezes com sensacionalismo, sem empatia com a família das vítimas, expondo o sofrimento das pessoas sem nenhum respeito. Então, a função comunicativa desse texto 2 é colocar o assunto em destaque, é nos informar. Já o texto 3, que é um poema, a função é expressar sentimentos. Por isso, há todo o uso de figuras de linguagem, de significados conotativos que nós vimos anteriormente. E valores humanos. O que são valores? Valores, a palavra valores tem vários significados, mas aqui, valores humanos são normas, regras que determinam o meu relacionamento com as outras pessoas. Por exemplo, empatia, respeito, solidariedade, gentileza, educação, senso de justiça, responsabilidade, enfim, toda regra que eu utilizo para me relacionar com as outras pessoas. Então, vejam que valores são esses que estão nos dois textos, tanto no texto 2, que é o artigo de opinião, como no texto 3, que é o poema. Questão 2. O que o título do poema, texto 3, pode significar? Aqui é uma resposta pessoal, porém, alunos, ela deve estar coerente com toda a análise que fizemos do poema, tá? Vai ajudar vocês a refletir sobre o título. Pensem, é formado por duas palavras, bruma
dor. Lembrando sempre que é uma resposta pessoal. Questão 3. O texto 2 faz uma crítica à maneira como alguns veículos de comunicação trataram a tragédia ocorrida em Brumadinho. Que crítica é essa? Eu dou uma dica. Quem grifou as palavras, os parágrafos que eu pedi para grifar, mas quem não grifou, é só reler o quarto e o quinto parágrafos, tá? Que vai perceber qual é a crítica que o autor faz da tragédia de Brumadinho. Na verdade, da forma como os veículos de comunicação trataram a tragédia de Brumadinho. A questão 4. Preencha o quadro a seguir com informações referentes ao texto 2. Essa 4 não é muito difícil, tá? É só vocês preencherem o espaço aqui com o que está pedindo. Título, o que aconteceu, onde aconteceu o fato, com quem aconteceu. Aqui, claro, pode ser com mais de uma pessoa ou pode ser com um grupo de pessoas. Como aconteceu esse fato aqui que você colocou, tá? Essa primeira informação aqui, ela é muito importante porque ela vai encadear todas as outras. Então, como aconteceu esse fato que você colocou aqui? Por que aconteceu esse fato que você colocou na primeira? Quem são os envolvidos neste fato que você colocou aqui? E quando aconteceu esse fato aqui? Então, notem que essa primeira informação, ela vai desencadear todas as outras. O que estudamos até aqui? Esta aula eu achei conveniente dividi-la em duas partes. Então, essa é a primeira parte, que eu fiz a questão 1 até a questão 4. Então, nessas questões, nós fizemos a revisão das figuras de linguagem, metonímia e personificação, que nós estudamos no primeiro bimestre. A gente retomou os conceitos de denotação e conotação. Denotação é o sentido real, conotação é o sentido figurado das palavras. A gente leu 2 textos, um artigo de opinião e um poema, e nós também fizemos uma reflexão rápida sobre valores humanos. Muito obrigado por você ficar até aqui, espero que tenha gostado. Novamente, dê o seu like, compartilhe o conhecimento, inscreva-se no canal. Até a próxima, fui!